Neste domingo, nós estamos em mais uma festa, uma solenidade do tempo litúrgico do Natal. Hoje a igreja celebra, minha gente, a Epifania do Senhor. É uma solenidade. E meus prezados irmãos e minhas irmãs, a Epifania é uma palavra grega que significa manifestação. Celebramos hoje um Deus que não permanece escondido, um Deus que se manifesta, que se deixa encontrar, que entra na história humana. Mas é preciso dizer ainda algo muito interessante com clareza. Deus se manifesta, mas nem todos percebem. A Epifania não depende apenas de Deus, que se revela. Depende também de um coração capaz de reconhecer os seus sinais. O Evangelho de hoje, neste domingo da Epifania, apresenta 3 grupos muito interessantes. O primeiro grupo, minha gente, é o grupo dos magos, os magos estrangeiros, pagãos, homens que não pertencem ao povo da promessa, mas que possuem algo decisivo: sensibilidade espiritual. Eles veem uma estrela e se colocam a caminho. Não tem lei, não tem os profetas, não frequenta o templo, mas tem um coração inquieto, aberto, que busca, segundo o grupo, Herodes, o homem do poder, do medo, da autopreservação. O nascimento da criança soa para ele como uma ameaça, e o novo o apavora. E o terceiro grupo, os sumos sacerdotes e mestres da lei, que conhecem as Escrituras, sabem exatamente onde o Messias deveria nascer, mas não se movem, não sabem tudo, mas não caminham em um único quilômetro. Jerusalém e Belém. É aí onde está a distância de apenas 8 quilômetros. E mesmo assim, eles permanecem paralisados. Mas quem vai comentar tudo isso? No Evangelho de hoje, extraído de Mateus 2, de 1 a 12, que o centro da liturgia de hoje, desta festa, dessa solenidade, é os reis magos que vêm do Oriente. E não são judeus, não pertencem ao povo da promessa, mas têm essa intuição espiritual. Nesse primeiro domingo do mês, do ano de 2016, 26, nós temos a honra de estar mais um domingo com o nosso querido arcebispo, Dom Manuel Delson. Seja bem-vindo, Dom Delson, e um abençoado 2026 para o Senhor. A paz, a misericórdia, Padre Sandro, abençoado 2026. É uma alegria continuarmos cada domingo com a reflexão a partir da palavra de Deus e dos momentos importantes da nossa fé, celebrando com júbilo cada momento do ano litúrgico. Neste dia da Epifania do Senhor, como você muito bem colocou, a Epifania é manifestação do Filho de Deus, e o Filho de Deus se manifesta numa criança com Maria e com José. E quem vai ao encontro dessa criança luz, que brilha para iluminar o mundo, que expulsa as trevas do nosso horizonte, que nos traz a salvação, são os magos que vieram do Oriente. O Padre Sandro colocou muito bem esses 3 grupos, cada um com uma perspectiva bem diferente. Os magos, considerados pagãos, que não tinham a tradição do povo de Israel, guiado pela estrela, chega a Jerusalém e procurando saber onde nasceu o menino. E Herodes ficou interessado por esta informação, orientou os magos onde seria, de acordo com as Sagradas Escrituras e com o conhecimento dos doutores e mestres da lei, mas os magos se dirigiram então para Belém, seguindo a estrela, e tinha uma grande alegria de seguir aquela estrela
havia uma sintonia dos magos com essa força poderosa divina que ia iluminando os seus caminhos até o encontro do menino, e essa força divina, a estrela que orientou os magos. Enquanto isto, Herodes tinha outra intenção de matar o menino, porque achava que ele fosse um seu concorrente, queria disputar o seu poder. As pessoas que são apegadas ao poder sempre desconfiam das outras e querem eliminar aqueles que transparecem um poder diferente, porque o medo, o pavor de perder o poder. Assim foi Herodes agindo em relação a Jesus. Os sacerdotes, os mestres da lei, conhecedores da tradição do povo de Israel, permaneciam no seu mundo com suas preocupações, não se deram conta da grande novidade da manifestação de Deus para o mundo. Os magos então chegaram em Belém e encontraram Maria, José e o recém-nascido. E, com um gesto muito bonito, ofereceram ouro, incenso e mirra. E nós sabemos o significado desses presentes dos magos para o Filho de Deus nascido em Belém. O ouro, que expressa esse metal precioso que expressa a realeza. O incenso é a expressão da devoção, da piedade e que da oração que sobe aos céus lembra a divindade. E a mirra, o lado humano, a mirra que era utilizada para os corpos quando eram sepultados, eram banhados de mirra, como um sinal de esperança e de uma vida futura, quem sabe. Então, a mirra expressa essa humanidade. Os 3 presentes dos magos são simbólicos e têm um valor muito importante, porque eles descobriram o menino Deus que nasceu em Belém, e o menino se revelou para a humanidade como o Deus Salvador. É muito interessante que na festa da Epifania do Senhor, compreendamos que Jesus Cristo veio para salvar a todos. E o fato dos magos irem ao encontro do Senhor significa que a salvação de Deus é também para os pagãos, também para aqueles que estão distantes e por aqueles que não têm a convivência normal, cotidiana, com as palavras das Sagradas Escrituras, mas têm a intuição e a atração de Deus. Por isso, buscam a Deus e procuram viver na presença de Deus. Tantas pessoas de boa vontade que, mesmo não tendo uma fé cristã explícita, mas vivem na fé, na confiança em Deus, procurando fazer sempre o bem. Então, o menino Deus nasce para todos, para os pagãos, nasce para o povo de Israel, nasce também para desafiar as autoridades e, quem sabe, iluminar suas vidas quando estas abrem o seu coração para Deus. O texto do Evangelho nos coloca esta realidade da Epifania, do encontro dos magos com o menino Deus e da revelação, a luz que brilha no mundo das trevas, afugenta as trevas, ilumina a nossa realidade. Nós podemos
Padre Sandro e todos que nos acompanham, trazer para a nossa vida. Nós estamos nos deixando conduzir pela estrela que nos leva até Jesus, a estrela da palavra de Deus, a estrela do anúncio da igreja, a estrela do testemunho da fé de todos que acreditam, a estrela do amor, da justiça, daqueles que fazem o bem. Procuramos moldar a nossa vida e sair de nós mesmos, do nosso lugar, da nossa condição, para irmos ao encontro do Senhor. A atitude dos magos, a sabedoria dos magos nos ensina muito, que aprendamos a sair de nós mesmos para irmos ao encontro do Senhor, e que não tenhamos no nosso coração, na nossa mente, aquela atitude egoísta de Herodes, nem o comodismo dos sacerdotes, mas sejamos capazes de nos deixarmos atrair pela luz divina que ilumina a nossa existência, nos deixarmos atrair pela presença do Filho de Deus que nasce para nós, para nos salvar, e que sejamos testemunhas de Jesus Cristo. Ele nasceu, Ele veio iluminar a nossa vida, Ele deu a sua vida para nos salvar. Ele é Jesus, Deus conosco, Emmanuel, o nosso Salvador. E que a nossa vida seja focada na presença do Senhor que está entre nós. Deus quis, com a presença do seu Filho, dizer a todo ser humano, de todos os tempos, homens e mulheres, crianças, jovens e adultos, que Ele está presente na nossa vida. Basta abrirmos o nosso coração para Ele, prestarmos atenção à palavra de Deus e à sua presença divina na nossa vida e na nossa história. Infelizmente, muitos não se dão conta da presença de Deus, não percebem a beleza da luz divina que nos ilumina e não são capazes de se deixar atrair pela grandeza do nosso Deus, que nos protege, que nos envolve, que nos conduz nos caminhos da nossa história e da nossa existência. Então, Padre Sandro e todos que nos acompanham, no início desse ano 2026, nos coloquemos neste movimento para irmos ao encontro do Senhor. O Senhor que vem ao nosso encontro, mas que nos atrai também. Deixemos-nos atrair pelo Filho de Deus, estejamos seguros de que Ele veio nos salvar, perdoar os nossos pecados, encher o nosso coração de fé, de esperança e de caridade. Que a força divina do Deus que se manifesta, que se revela na história através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ilumine a nossa vida, o nosso tempo, e que este ano, 2026, seja um ano promissor de paz, de superação das dificuldades e dos problemas, e que estejamos sempre com os braços abertos para acolher Deus que vem também na pessoa do nosso irmão, na pessoa do nosso semelhante. E o que fizermos ao nosso irmão, estaremos fazendo a Jesus Cristo. Por isso, Ele se fez igual a nós, nasceu para nos dizer o quanto Deus nos ama, o quanto Deus está presente na vida de cada ser humano. Deus é Deus conosco e Jesus revelou essa grandeza do seu amor. Interessantíssimo, Dom Delson. Ele que veio nos visitar, e como o senhor disse, é preciso essa sensibilidade, é preciso essa intuição para perceber aonde está acontecendo no nosso dia a dia
O ordinário se transforma em extraordinário. Quando aconteceu com os magos, eles conseguiram ver o viés da manifestação do Senhor. Por isso que a primeira leitura desse domingo da Epifania é extraído de Isaías 60, de 1 a 6. E começa com um imperativo poderoso: levanta-te, acende as luzes, porque chegou a tua luz. Jerusalém estava mergulhada na pobreza, no pós-exílio, na fragilidade política e até espiritual. E é justamente ali onde tudo parecia pequeno, tudo parecia apagado, Deus anuncia que a sua glória se manifestará, que a luz de Deus não nasce onde há poder, mas onde há espera. As nações caminharão para essa luz, os povos serão atraídos, o ouro, o incenso virão de longe. Isaías antecipa aquilo que o Evangelho está mostrando, e Dom Delson já comentou tão perfeitamente. O Messias não pertence a um povo fechado, mas é uma luz para todas as nações. O que é que o senhor pode partilhar, Dom Delson, dessa primeira leitura interessantíssima que nos remete também ao simbolismo dos reis magos? A realidade de trevas que inundava Jerusalém e o mundo, as trevas ela tem um alcance muito grande. As trevas interiores do pecado, da decepção das pessoas, das angústias, dos sofrimentos, as trevas daqueles que não têm fé, daqueles que não são capazes de amar, as trevas da escravidão de um povo que é submetido e dominado por outro povo, e assim por diante. Então, trevas têm um alcance muito grande, espiritual, mas também vivencial, existencial. E a luz que vem brilhar, iluminar essa realidade de trevas. Então, vem modificar tudo. Quando a luz chega, tudo se transforma. Então, o profeta Isaías chama Jerusalém para acender as luzes, porque chegou o tempo da luz e apareceu a glória do Senhor. É Ele quem traz essa força poderosa que aquece, que ilumina e que transforma a realidade humana. Portanto, um tempo de júbilo, tempo de glória, tempo de alegria. E os povos começam a caminhar nesta luz, caminhar iluminados. Como é bom a gente fazer um percurso, uma estrada iluminada, mesmo sendo à noite. Quando a luz brilha, nós nos sentimos seguros, nos sentimos em paz, nos sentimos confiantes. E é a luz que brilha na nossa existência, é a luz divina. Deus envia a sua luz, e o tempo da luz chegou para Jerusalém e chegou para toda a humanidade. Por isso é necessário levantar os olhos e compreender essa realidade nova que nos envolve. Também o profeta Isaías já faz uma referência muito grande àquilo que iria acontecer muito tempo depois, com o nascimento do Filho de Deus, a luz que veio brilhar nas trevas do nosso mundo. É que Jerusalém seria invadida por camelos dromedários de Madiã, de Efa e de toda parte, uma referência aos magos que vieram do Oriente para encontrar Jesus em Belém, nessa grande epifania, nessa grande manifestação de fé. E aí eles vieram trazendo ouro, incenso e proclamando a glória de Deus. O profeta Isaías já faz referência, portanto, a esse tempo de luz, e esse tempo de luz é o tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
o mesmo que aconteceu em Belém, deve acontecer na nossa vida, que o nosso coração seja como a gruta de Belém, seja como aquele ambiente simples, mas acolhedor do presépio, da manjedoura, onde o menino Jesus é colocado. Coloquemos Jesus no nosso coração, transformemos o nosso coração num presépio vivo, para que Jesus nos ilumine. Imaginemos a beleza da criança no presépio, iluminando toda aquela realidade naquela noite de Belém. As estrelas tinham um brilho diferente e a noite completamente iluminada, e essa luz brotava do coração, do olhar, do rosto de uma criança, o Filho de Deus, que nasceu para nos trazer a salvação. Então, esta referência do profeta Isaías está em perfeita sintonia com o Evangelho da manifestação do Senhor e o encontro dos magos com o menino em Belém. Que saibamos acolher essa luz na nossa vida e essa luz que nós sabemos que é Jesus. Na nossa realidade, Padre Sandro, sim, de muitas trevas, de muito sofrimento, de angústia, de pessoas deprimidas, de pessoas sem o sentido da vida, desanimadas, essa luz de Jesus é muito importante. Esse anúncio do profeta Isaías é para nos encher dessa alegria, dessa paz e desta esperança. Que beleza. Então, que interessante, inclusive, quando o Senhor fala justamente desta luz de Cristo que nos remete à estrela, como o Senhor já falou tão bem no início do Evangelho. E transitando para a segunda leitura, que é extraída de Efésios, capítulo 3, de 2 a 6, São Paulo toca no coração da liturgia nesse dia. Ele chama de mistério aquilo que agora foi revelado. Os pagãos são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, participantes da mesma promessa, em Cristo Jesus. E isso foi revolucionário, a salvação. Ela deixa de ser privilégio étnico ou religioso e se torna um dom para todos, um dom universal. A Epifania, portanto, não é apenas uma visita de alguns magos, é a abertura definitiva da salvação a todos os seus, aqueles que a misericórdia divina se manifesta em Cristo e derruba muros religiosos, culturais e identidades. Chegamos então aí a essa grandeza dos magos que continuam trazendo para nós esse sentido, esse significado, onde está a luz. O que é que o senhor pode partilhar, Dom Delcio, dessa interessantíssima e extraordinária segunda leitura? São Paulo inicia falando da sua própria missão, que ele recebera do Senhor de transmitir esse plano divino a respeito do povo, e o plano divino é o plano da salvação, é o plano do resgate da vida humana. E São Paulo, ele recebeu pessoalmente de Jesus Cristo esse dom. Por isso ele diz assim: se ao menos soubesse da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano e comunicar a revelação divina. E depois ele se refere a esse mistério tão grande da manifestação de Deus. Não o fez nas gerações passadas, mas acaba de realizar no presente, na pessoa de Jesus Cristo. E que os apóstolos e os profetas
sempre se referem ou se referiram a essa grande revelação de Deus. E pontualiza o apóstolo Paulo que essa salvação é para todos e não exclui ninguém, nem mesmo os pagãos. Os pagãos são admitidos à herança divina. Então, tem a possibilidade de se tornarem membros do corpo de Cristo, uma vez que se convertem, uma vez que aceitam a palavra de Deus, uma vez que começam a ter fé. Os pagãos têm a possibilidade de serem admitidos no povo de Deus, serem incorporados à Igreja de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Agora, a missão de Paulo, a missão dos apóstolos, a missão da Igreja é comunicar o plano de Deus da salvação, e que essa salvação é para todos. Aqui a gente precisa entender o coração do nosso Deus, ou nos aproximar do coração misericordioso do nosso Deus. Como Pai, Deus não exclui ninguém, nem mesmo as pessoas mais cruéis, mais pecadoras, mais desumanas possíveis, que vivem em umas trevas pesadas. Ninguém está excluído da misericórdia, da benevolência de Deus e da salvação. O Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu entre nós para nos salvar. E Ele quis cumprir profundamente essa missão recebida do Pai, e o fez. Da encarnação até a sua morte na cruz, Ele cumpriu integralmente a missão recebida do Pai. E essa missão continua ainda, porque enquanto houver um ser humano distante de Deus, a missão de Jesus Cristo continua. Enquanto houver pecadores, a missão de Jesus Cristo está se realizando para resgatar essas pessoas. E aqui a gente compreende a grande missão da igreja. Não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas a igreja é instrumento de Jesus Cristo para anunciar a todos a salvação. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comunicando a palavra de Deus, os mandamentos divinos. Esta é a missão que a igreja recebeu de Jesus Cristo e que vai na história realizando e anunciando. E é uma coisa maravilhosa quando as pessoas escutam a palavra de Deus, são tocadas pela palavra de Deus, se deixam orientar pela palavra de Deus, se convertem e se tornam discípulos e discípulas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a igreja está cumprindo a sua missão e próprio Jesus Cristo está dando continuidade à missão recebida do Pai através da igreja. A igreja continua na história a realização da missão de Jesus Cristo. Por isso é tão importante a igreja e a sua missão. É importante que sejamos fiéis anunciadores da palavra de Deus. É importante que sejamos como operadores do próprio Jesus Cristo no nosso tempo, na nossa realidade, transmitindo a força de Deus que chega aos corações humanos. E é tão bonito podermos contemplar a ação da igreja na vida das pessoas, através das celebrações, das pregações, das conferências, da atuação da igreja nas
redes sociais, nos meios de comunicação, nas obras sociais que a igreja realiza, nas obras educacionais, culturais. Então, a presença da igreja no mundo é uma presença que aponta para Jesus Cristo e que procura fazer com que a humanidade acolha no seu coração, mais uma vez, Jesus Cristo, como ele foi acolhido pelos magos em Belém. Então, que missão bonita, que missão digna, que missão santificadora da igreja, e ela recebeu do próprio Senhor essa missão. Então, os apóstolos, os profetas, os sacerdotes, os ministros de Deus, os discípulos e discípulas de Jesus Cristo, que testemunhamos o Evangelho, que anunciamos Jesus Cristo, estamos tão somente cumprindo a missão de revelar Jesus Cristo para o mundo e dizer para todos que todos são acolhidos pela graça infinita de Deus, mesmo os pagãos, mesmo os pecadores, precisam dessa graça de Deus e Deus quer comunicá-la a todos, a graça da salvação, a graça da vida nova, a graça de recomeçar sempre com Deus. E no início deste ano, 2026, seria tão bom que as pessoas estivessem mais próximas de Deus, rezando mais, ouvindo a palavra de Deus, levando a sério a palavra de Deus, descobrindo o plano da salvação que São Paulo nos comunica na sua carta aos Efésios, esse mistério grandioso do amor de Deus. Seria tão bom que as pessoas vivessem cada dia focadas na presença de Deus, na ação salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Padre Sandro, a missão de Jesus Cristo continua. A Epifania é essa grande manifestação do Filho de Deus na nossa vida e na nossa história. E cabe-nos, como os reis magos, acolher esse dom tão precioso da salvação que Jesus Cristo traz para todos e traz para cada um de nós. Então, meu irmão, se você está triste, lembre-se, Jesus é sua alegria. Se você está se sentindo nas trevas, lembre-se, Ele é a sua luz. Se você está envolvido com sentimentos egoístas, lembre-se, Jesus Cristo é o amor. Se você se encontra em situação de pecado, lembre-se, Jesus é a misericórdia, é o perdão. Se você se acha perdido nessa vida, nessa história tão difícil da humanidade, neste momento tão crítico, lembre-se, Jesus Cristo é o Salvador que nasceu em Belém e veio iluminar a nossa vida e trazer para todos nós a sua bênção de luz, de paz, de esperança e de salvação. Que beleza, Dom Delson. Interessantíssimo toda essa sua colocação e a gente não só evangelizar, mas tentar trazer as pessoas, levar essa luz que o senhor falou tão bem, que vem da graça de Deus, que vem da bondade, que vem da divina misericórdia. Mas hoje, dia 4 de janeiro, nós estamos já em 2026. Mas semana passada, dia 27, nós tivemos um evento que parou a cidade de João Pessoa, que foi o Celebra João Pessoa, com a participação do nosso arcebispo, com a participação de Frei Gilson, que veio e fez um show emocionante e foi interessantíssimo. O que o senhor comenta, Dom Delson, daquele momento que foi uma expressão de fé, que o senhor está falando hoje tão bem, de levar essa luz, de evangelizar as pessoas, de chegar até outros credos. E a gente pôde ver isso em um número expressivo de 1.000 milhões de pessoas, 500 mil pessoas, que no meio também tinha pessoas de outros credos, e a gente poder sentir essa frequência, essa vibração da fé, da esperança no meio do povo. Passando além das pessoas que estavam presentes,
Este momento celebra João Pessoa, foi transmitido pelas redes sociais, pela televisão para todo o Brasil. Então, uma alegria muito grande é poder contar com a presença do Frei Gilson, que é um fenômeno da nossa igreja, um pregador que anuncia Jesus Cristo com a música e a sua mensagem de uma maneira muito concreta. Ele o faz com grande simplicidade de um frade carmelita e que já conquistou o Brasil, Frei Gilson, e vindo a João Pessoa, que era um desejo de tanta gente que pedia: Dom Delso, convide Frei Gilson para vir a João Pessoa. Você mesmo, Padre Sandro, já em várias oportunidades tinha conversado comigo a esse respeito. Depois um grupo de senhoras, Mãos de Maria, que tem uma relação estreita com a Canção Nova, com Frei Gilson, e então vieram falar comigo que conseguiria uma agenda para este ano para o Frei Gilson, e conseguiu. No dia 27 de dezembro, esse grande evento celebra João Pessoa, que foi uma maravilha, pela presença, pela multidão, ali na praia, no Busto Tamandaré, e uma expressão de fé deste povo e também desse poder de comunicação do Frei Gilson, que está viajando por todo o Brasil, por tantas dioceses, sempre comunicando Jesus Cristo, e ele faz questão de focar sempre o seu anúncio, a sua palavra na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e também compreender a realidade humana, essa carência humana de fé, de Deus, de oração, como é importante a gente se relacionar com Deus, se comunicar com Deus através da oração. E Frei Gilson começou a sua experiência mais intensa durante a pandemia, de madrugada, rezando o texto e comunicando a palavra de Deus, um texto meditado, refletido, consolando tanta gente, e ele se tornou, portanto, esse fenômeno de comunicador da fé, um grande missionário do nosso tempo presente. Só agradecer a Deus e a todas as pessoas que contribuíram para a realização desse evento, as pessoas que participaram também, como você, Padre Sandro, Padre Puan, Padre Nilson, Padre Bruno e todas as bandas que participaram, e louvar, erguer as mãos para o céu por este momento que aqueceu a nossa fé, aqueceu o nosso coração e animou a todos que tiveram a oportunidade de participar, de ver, de ouvir e de cantar com o Frei Gilson aqui no Celebra João Pessoa. Que beleza, Dom Delson. Então, nesse primeiro domingo, a gente já está transitando as festas do Tempo Litúrgico de Natal. Hoje mais uma festa e esse tempo de bênçãos, de muitas graças. Por isso nós queremos escutar a sua palavra final, e eu tenho certeza quantas pessoas em todo o estado que estão em hospitais, que estão acamadas, que estão impossibilitadas de estarem na igreja, no templo, estão também recebendo essa visita das boas novas do Senhor, dessa esperança do Natal. Suas palavras finais e a sua bênção para todas essas realidades que nos acompanham a cada domingo. Início do ano, a gente precisa mesmo dessa bênção de Deus, e a gente começa o ano sempre pedindo a Deus que esteja presente na nossa vida, do nosso lado. E você, meu irmão, que está passando uma situação difícil, que não está podendo ir à igreja para participar da celebração ou das celebrações, porque está doente, impedido, não esqueça de que Deus está presente do seu lado. Deus é onipresente. Para todos que nos acompanham, as bênçãos de Deus, que esse ano 2026
seja um ano de muita paz, de muita alegria, de muita esperança, também de muito compromisso com o Senhor e de muita oração, porque a oração aquece o nosso coração, a nossa relação com Deus. E recebam todos as bênçãos de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. Volta o seu rosto para vós, de vós tenha misericórdia. Amém. O Senhor olhe para vós e vos dê a paz. Amém. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um excelente ano para o senhor, Dom Delson, para cada telespectador em todo o estado da Paraíba, que aqui pela Band TV Arapuã está nos acompanhando. Também essa homilia é partilhada no YouTube da Consolação e do Padre Sandro. E também na Rádio Consolação FM 92.3 FM. Nós vamos concluindo e esse tempo que nos resta, nós vamos ver alguns momentos lá do Celebra João Pessoa para você. Recebemos com muita alegria Padre Sandro Santos. Ele é sacerdote muito conhecido, né? Por sua dedicação ao Evangelho, pela pregação firme, cheio de amor, pelo zelo pastoral que leva para as pessoas, um verdadeiro encontro com Cristo através da música, através da oração. Ele que é fundador da comunidade católica Consolação Misericordiosa. Rosas aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, chuva de rosas, pedimos a ti. Chuva de rosas, derrama em nós. Chuva de rosas neste lugar. Derrama. Chuva de rosas, pedimos a ti. Chuva de rosas, derrama em nós. Chuva de rosas neste lugar. Derrama. Aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Chuva de rosas, pedimos a ti. Chuva de rosas, derrama em nós. Chuva de rosas neste lugar. Derrama. Chuva de rosas, pedimos a ti. Chuva de rosas, derrama em nós. Chuva de rosas neste lugar. Derrama. O senhor é rei, não tem saudade. Lá em cima da sua mão.
no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Diga onde Ele está. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Me diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Que serás servo de cada homem, servo por amor. Uma noite de suor, um barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. Sobre muitos corações tua rede lançará. A tua vida como Maria aos pés da cruz. Servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz. Servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida. Quem é nordestino aqui? As palmas então. Quem é do Nordeste? Coloquei a minha casa somente em ti, somente em ti. Colocarei minha esperança somente em ti. Construirei a minha casa, oh, somente em ti. Colocarei minha esperança. Levanta seu braço e diz: só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Nas palmas eu quero ouvir que o meu coração deseja te encontrar como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui o quê? Que aqui é o meu lugar. É o meu lugar, meu Deus. E o meu coração deseja te encontrar como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Levante sua mão direita e diga agora: coração manso e humilde de Jesus, nosso coração semelhante ao vosso. eis-me aqui, Senhor. Ai, Senhor, diz eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Seja tudo em mim, dependente eu quero ser. Teu Espírito. Pra quê? Pra que quando eu falar que seja você, quando eu caminhar que seja você, quando eu lembrar que seja você.
para que quando eu falar, seja você. quando eu caminhar, para que seja o teu olhar, toque das canções. Se não for o quê? Pra viver assim, eu nem quero viver. por quê? Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti para transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti para transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti para transbordar. Segura a mão de quem está ao seu lado e diz: eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti. até transbordar. Vamos dizer suave. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti para transbordar. E antes da gente rezar no texto da misericórdia, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti para transbordar. Essa é nova. Vamos terminar com a música mais nova que vocês não conhecem. Lá em cima. Se vier, noites traiçoeiras. Sabe, canta o quê? Deus te quer sorrindo. Nas palmas lá em cima eu quero ouvir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Nas palmas lá em cima. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Mas entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, vai ajudar.
Regina!